Olá, aqui é o Suf, alguém que estuda o dinheiro e como ele molda nossas vidas. Há um século, viver até os 100 anos era um sonho distante, quase uma fantasia. Hoje, porém, com os avanços da medicina e um estilo de vida mais saudável, chegar a essa idade se tornou uma realidade para muitos. Mas será que estamos realmente preparados para isso? Enquanto o mundo discute aumentar a idade de aposentadoria e adotar sistemas de salários flexíveis, a realidade no Brasil, e em muitos outros lugares, mostra que o cenário é bem mais complexo do que parece. Vamos falar de números reais. No Brasil, quantas pessoas conseguem trabalhar até a idade oficial de aposentadoria? A resposta pode surpreender. Apenas 10% dos trabalhadores permanecem na mesma empresa até o fim. Os motivos para sair antes são variados: demissões, cortes de pessoal, mas o mais comum é a chamada aposentadoria voluntária. Muitos saem por conta própria, seja por pressão, insatisfação ou simplesmente porque não veem outra opção. Eu mesmo já passei por isso. Enquanto se discute elevar a idade de aposentadoria, a verdade é que a maioria das pessoas já não chega lá. Em 2010, a idade média de saída do mercado de trabalho era 49,3 anos. Em 2015, caiu para 49. E em 2020, voltou para 49,3. Ou seja, há uma década, a média se mantém estagnada em 49 anos. Vivemos na era dos 100 anos, mas continuamos nos aposentando aos 49. É um descompasso alarmante. E o que acontece depois? Segundo dados recentes, a expectativa de vida no Brasil gira em torno dos 83 anos. Isso significa que se você se aposenta aos 49, terá que viver mais 34 anos sem uma renda fixa. E o pior, enquanto a idade de aposentadoria não muda, a expectativa de vida só aumenta. Dependendo de como você se prepara, seu futuro pode ser tranquilo ou cheio de dificuldades. Agora vamos entender melhor esse ciclo. A idade média para conseguir o primeiro emprego formal no Brasil tem subido. Em 1998, era 25 anos. Hoje passa dos 30. Isso acontece por vários motivos: mais pessoas fazendo faculdade, cursos de especialização, intercâmbios ou até mesmo adiando a entrada no mercado por falta de oportunidades. O resultado? Você começa a trabalhar aos 30, se aposenta aos 49 e vive até os 83. São 19 anos de renda e 34 anos de gastos. E como a expectativa de vida só tende a crescer, esse período sem renda pode se estender ainda mais. Mas aqui vem uma pergunta crucial: será que as pessoas realmente param de trabalhar aos 49? Olha ao seu redor. Quantos profissionais na casa dos 50 anos você conhece que estão totalmente aposentados? A maioria continua ativa, seja em novos negócios, empreendimentos próprios ou até mesmo em atividades informais. Até mesmo celebridades nessa faixa etária, como artistas, empresários e profissionais de sucesso, estão no auge de suas carreiras. A palavra aposentadoria nem parece se aplicar a eles. Os dados confirmam essa realidade. No Brasil, 36% dos trabalhadores autônomos têm mais de 60 anos. Não são pessoas na casa dos 50, mas sim na faixa dos 60. São mais de 2 milhões de brasileiros que, após se aposentarem aos 49, abrem negócios como restaurantes, cafeterias ou pequenos comércios. E não é só por hobby, muitos fazem isso por necessidade. Afinal, 1 em cada 5 desempregados no país é idoso. A situação fica ainda mais preocupante quando olhamos para a taxa de pobreza entre os idosos. O Brasil lidera o ranking da OCDE nesse quesito, com mais de 40% dos idosos vivendo abaixo da linha da pobreza. É o dobro da taxa do Japão e quase 3 vezes a média dos países desenvolvidos. Não é à toa que o governo oferece benefícios para quem investe em previdência privada ou planos de aposentadoria. Se você ainda não conhece essas opções, vale a pena pesquisar. E quando, de fato, as pessoas param de trabalhar? Segundo estudos, a idade média de saída definitiva do mercado no Brasil é 72,3 anos. No Japão, são 70,8. Nos Estados Unidos, 67,9. Na Alemanha, 64. A média da OCDE é 65. Ou seja, nós trabalhamos 7 anos a mais do que a média global. E por quê? Porque não nos preparamos adequadamente para a aposentadoria. Vamos juntar todas essas informações e montar um cenário realista. Você começa a trabalhar aos 30, se aposenta aos 49 e só para de vez aos 72. Se você se planejar bem durante esses 19 anos de renda, pode desfrutar de uma aposentadoria tranquila.
Caso contrário, terá que trabalhar mais 23 anos após os 49, seja em um novo emprego, seja empreendendo, para só então viver os últimos 11 anos sem obrigações financeiras. Não parece justo, não é? Quando analiso esses números, sinto uma mistura de frustração e urgência. Precisamos falar mais sobre planejamento financeiro, sobre como investir de forma inteligente e sobre como garantir que nossos anos dourados sejam, de fato, dourados. A boa notícia é que nunca é tarde para começar. Mesmo que você não tenha feito nada até agora, o que importa é o que você fará a partir de hoje. Vivemos na era dos 100 anos, e isso significa que a aposentadoria será mais longa do que nunca. O segredo está em adaptar sua estratégia de investimento e preparação de acordo com sua idade e momento de vida. Nos próximos minutos, vou compartilhar dicas práticas para cada faixa etária, dos 30 aos 60 anos, para que você possa construir um futuro seguro e próspero. Afinal, o objetivo não é apenas viver mais, mas viver bem. E isso começa com um planejamento inteligente. Você terá a liberdade de escolher o ritmo que melhor se adapta ao seu estilo de vida. Agora vamos falar sobre quem está na casa dos 50 anos e busca uma transição tranquila para a aposentadoria. Essa é a fase em que o tempo se torna um aliado estratégico, mas também exige decisões mais precisas. Afinal, cada escolha impacta diretamente na qualidade dos seus próximos 30, 40 anos. E é justamente por isso que a combinação certa de ativos faz toda a diferença. Imagine começar com um capital inicial de 100 milhões de reais, seja por meio de uma rescisão, de economias acumuladas ou de um plano de previdência bem estruturado. A partir daí, você investe 2 milhões de reais por mês durante uma década com foco em 2 pilares, crescimento e renda passiva. O primeiro, representado pelo QQQ, traz o potencial de valorização a longo prazo, enquanto o segundo, como o ETF de dividendos JPQ, garante um fluxo de caixa estável e previsível. Mas como equilibrar esses dois elementos? Vamos analisar duas abordagens. Na primeira, você divide igualmente seus aportes entre os dois ativos, 50% em QQQ e 50% em JPQ. Ao final de 10 anos, seu patrimônio total alcançaria cerca de 490 milhões de reais, incluindo o capital inicial. Os dividendos mensais nesse cenário chegariam a 2,04 milhões de reais. Aplicando uma retirada conservadora de 4% ao ano sobre o patrimônio, você teria um adicional de 1,64 milhão de reais, totalizando 3,67 milhões de reais por mês para suas despesas. Considerando a inflação dos últimos 10 anos no Brasil, esse valor equivaleria a aproximadamente 3,06 milhões de reais em poder de compra atual, suficiente para manter um padrão de vida confortável, com margem para imprevistos e até mesmo alguns luxos. Na segunda abordagem, ao aumentar a proporção de QQQ para 60%, você veria um ligeiro aumento no patrimônio total, cerca de 50 milhões de reais a mais, mas os dividendos cairiam para 1,74 milhão de reais mensais. Embora o crescimento do capital seja atraente, a redução na renda passiva pode ser um ponto de atenção, especialmente quando o horizonte de investimento é mais curto. Afinal, aos 60 anos, a estabilidade financeira se torna prioridade. E um fluxo de caixa consistente é o que garantirá sua tranquilidade. O que isso significa na prática? Que a estratégia 50-50 se mostra mais equilibrada para quem está nessa faixa etária. Ela combina o melhor dos dois mundos, o potencial de valorização do QQQ com a segurança dos dividendos do JPQ. E o mais importante, ela permite que você mantenha seu poder de compra ao longo dos anos, mesmo diante de cenários econômicos desafiadores. Mas e se você não conseguir aportar 2 milhões de reais por mês? A boa notícia é que ajustes são possíveis. Reduzir o valor para 1,5 milhão de reais, por exemplo, ainda pode levar a um patrimônio de cerca de 380 milhões de reais em 10 anos, com dividendos mensais de 1,6 milhão de reais. Aplicando a mesma regra dos 4%, você teria 3,1 milhões de reais disponíveis por mês, um valor que, descontada a inflação, ainda cobre confortavelmente suas necessidades básicas e alguns extras. O ponto crucial aqui é entender que aos 50 anos, o tempo é um recurso valioso, mas não infinito. Cada mês de investimento consistente faz diferença, e a disciplina agora será recompensada com uma aposentadoria sem sobressaltos. Não se trata apenas de acumular riqueza, mas de construir um sistema que trabalhe para você, gerando renda mesmo quando você decidir parar. E para quem já passou dos 50 e sente que o tempo está mais curto, a estratégia pode ser adaptada.
Se você tem um capital inicial maior, pode reduzir os aportes mensais e ainda alcançar resultados expressivos. O essencial é não desistir. Mesmo que o caminho pareça mais árduo, cada passo dado hoje é um passo a menos na incerteza do amanhã. Por fim, chegamos aos 60 anos, a reta final antes da tão sonhada aposentadoria. Nessa fase, a palavra-chave é preservação. Seu foco deve estar em proteger o patrimônio acumulado ao longo das décadas e garantir que ele continue gerando renda de forma sustentável. Aqui a diversificação se torna ainda mais crítica, e os ativos de renda fixa, como títulos públicos ou fundos de investimento conservadores, ganham espaço ao lado de ETFs de dividendos. Uma estratégia eficaz é manter uma parte do seu portfólio em ativos de crescimento moderado, como o QQQ, mas com uma proporção menor, digamos 30%, enquanto os 70% restantes são alocados em ETFs de dividendos ou fundos imobiliários, que oferecem rendimentos recorrentes. Dessa forma, você mantém o potencial de valorização sem abrir mão da segurança. Além disso, é o momento de revisar suas despesas e ajustar seu estilo de vida ao fluxo de caixa que seu patrimônio pode sustentar. Se você planejou bem, aos 60 anos terá não apenas um montante significativo, mas também a tranquilidade de saber que seu dinheiro continuará trabalhando por você, independentemente das oscilações do mercado. O segredo para uma aposentadoria próspera não está em fórmulas mágicas, mas em consistência, disciplina e adaptação. Cada década da sua vida exige uma abordagem diferente, e entender essas nuances é o que fará a diferença entre uma velhice com limitações e uma fase de liberdade e realizações. O futuro que você deseja está ao seu alcance, basta começar, ajustar e persistir. E lembre-se, nunca é tarde para construir a segurança financeira que você merece, mesmo diante das oscilações do mercado. A verdadeira segurança financeira na aposentadoria não se constrói com apostas arriscadas, mas com escolhas inteligentes e adaptáveis. Para quem já chegou aos 60 anos, o momento exige uma estratégia que equilibre crescimento e estabilidade, transformando economias acumuladas em uma fonte confiável de renda. Imagine investir R$ 20.000 mensais por 5 anos, somados a um capital inicial de R$ 3 milhões. Agora compare duas abordagens, uma divisão equilibrada entre ativos de crescimento e dividendos versus uma alocação de 70% em ações de alto rendimento. No quinto ano, a segunda opção não apenas preserva seu patrimônio, mas gera dividendos de R$ 25.000, um valor que, reinvestido, potencializa ainda mais seus resultados. Ao aplicar uma retirada de 4% sobre o total acumulado, você garante uma renda mensal de R$ 15.000, ajustada pela inflação dos últimos anos. Isso significa que, mesmo considerando os efeitos da alta de preços, sua qualidade de vida permanece intacta. E o melhor, essa estrutura foi projetada para sustentar suas necessidades por 35 anos, até os 100. Claro, um horizonte de 5 anos pode parecer curto para alguns, mas a chave está em estender o plano sempre que possível. Quanto maior o prazo, menor o impacto das flutuações do mercado, e maior a chance de colher os frutos de um ciclo econômico favorável. Para quem já está na terceira idade, é natural que a preocupação com a segurança seja maior. Mas lembre-se, benefícios como aposentadoria pública e programas de assistência podem complementar sua estratégia, permitindo ajustes no valor investido. Se você possui uma renda extra, como um aluguel ou um plano de previdência privada, pode até reduzir o aporte mensal. O importante é personalizar a abordagem de acordo com sua realidade. Agora, um alerta fundamental: dividendos não são sinônimos de estabilidade absoluta. Há meses em que o rendimento pode cair pela metade, exigindo planejamento para evitar surpresas. Por isso, recomenda-se acumular pelo menos um ano de despesas em reservas, garantindo tranquilidade mesmo nos períodos de menor distribuição. Já os ativos de crescimento, como os ETFs de tecnologia, têm volatilidade própria, mas com um horizonte de 10 anos ou mais, as quedas se transformam em oportunidades de compra a preços mais baixos. Se você busca diversificar, considere combinar ETFs de crescimento com opções de dividendos confiáveis. Nos Estados Unidos, fundos como Hewitt Income têm se destacado pela resiliência, enquanto no Brasil, os planos de previdência privada e as contas ESA oferecem vantagens fiscais que potencializam seus ganhos. Cada instrumento tem suas particularidades, e o ideal é montar um portfólio que reflita seus objetivos e perfil de risco. O caminho para uma aposentadoria tranquila não termina aqui. Para quem já está investindo, a disciplina é a maior aliada, afinal, os resultados aparecem com o tempo. E para quem está começando, nunca é tarde para dar o primeiro passo.
O futuro que você sonha está ao seu alcance, desde que você mantenha o foco, ajuste a rota quando necessário e persista. Vamos juntos construir essa jornada, um investimento de cada vez.